internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, onde habitualmente temos dito que é o caro telespectador internauta que está na linha da frente, não apenas do programa, como também dos temas que são carolados. E para esta mesma noite de terça-feira temos dois painelistas residentes, Doutora Telma e Dr. Mulungu, que nos vão ajudar a analisar os dois temas principais que marcam a atualidade nesta mesma semana. Para começar, passo então a cumprimentar a doutora Telma, como é de forma cordial, primeiro as damas, para apresentar aquele que é o seu ponto prévio nesta noite terça-feira, mas também saudar os caros telespectadores e internautas. Muito boa noite, doutora Telma. Muito boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar a si, Belize, ao meu colega de painel, o Dr. Mulungu, e a todos os moçambicanos. Serei muito breve quanto ao ponto prévio. O meu ponto prévio é direcionado ao ataque à liberdade de expressão em Moçambique. Nós temos a liberdade de expressão expressa na lei e é um direito fundamental, é uma liberdade fundamental, mas o que temos assistido é que nós temos apenas este direito constitucional e estas liberdades constitucionais que são fundamentais para um cidadão, mas estão sendo violados constantemente. Não vou me aprofundar muito sobre o tema, porque iremos falar de um tema que tem relação, mas gostava mesmo de tocar neste ponto, porque ainda que eu esteja aqui no painel, alguém poderia perguntar por que fala de liberdade de expressão se está neste momento a se expressar. Mas com mais detalhes iremos falar do assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma. Doutor Mulungu, muito boa noite. Queira, por favor, cumprimentar os caros telespectadores e internautas que o veem e ouvem neste momento. Muito boa noite. O seu ponto prévio também. Boa noite, Belize. Boa noite, doutora Telma. A saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. O meu ponto prévio é exatamente a questão do nosso antigo Ministro das Finanças, o Manuel Chang, na qual a Procuradoria-Geral da República alude que vai arquivar o processo contra Manuel Chang. Isto pressupõe que Manuel Chang, caso chegue a gozar de uma determinada liberdade a nível dos Estados Unidos da América, ele poderá regressar ao país sem uma acusação por parte desta instituição. Agora, o que eu queria alertar é a questão da transparência. Hoje, Manuel Chang não está cá entre nós, ele está nos Estados Unidos, não há muito questionamento, mas caso se efetive esta sua volta, que eu como moçambicano espero que ele mesmo volte, a sua família está à espera dele, haverá muitos questionamentos a nível desse arquivamento deste processo. Então havia aqui, ou eu acho que há uma necessidade da Procuradoria explicar ao detalhe porque chegou a arquivar este processo. Tinha relevância no passado e hoje já não tem relevância? Ou será que ela pretende ou pensa que os crimes pelos quais ela também queria julgar e possivelmente condenar o Manuel Chang são os mesmos pelos quais o próprio Manuel Chang foi condenado nos Estados Unidos da América? Então, há esta necessidade de haver uma determinada transparência. É verdade que, em lei, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Procurador-Geral, ele só pode responder ao Presidente da República, mas, sendo uma instituição estatal, é preciso que, de facto, haja aqui uma abertura para que tenhamos uma explicação para o povo moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, por apresentar os seus pontos prévios nesta noite. E passamos de forma imediata para aquele que é o primeiro tema nesta noite de terça-feira do programa Linha da Frente. MC Trufafá, ou simplesmente Joel Amaral, foi baleado em Quelimane na tarde de domingo. E os nossos painelistas vão nos ajudar a compreender o que de fato estará por detrás deste mesmo baleamento, mas também a perceber aquele que é o pronunciamento do Presidente da República que condena este fato e Venâncio Mondlane ameaça acionar o Turbo V24. Depois do Turbo V8 vem aí o Turbo V24 logo após o baleamento do MC Trufafá, que foi conhecido por apresentar-se naqueles que são os comícios do Partido Renamo. Doutora Telma, muito boa noite mais uma vez. Queira, por favor, nos falar
aquela que é a sua opinião em relação ao pronunciamento do Presidente da República logo após o baleamento do MC Trufafá, Joel Amaral, nome artístico MC Trufafá, mas também a ameaça que Venâncio Mondlane faz de acionar o Turbo V24, que desta vez não é uma instituição, mas sim ele quem o vai fazer. Muito boa noite. Boa noite, obrigada. É um tema de nosso interesse. Por acaso nós somos comentadores e, sendo comentadores, nós temos que nos preocupar quando nos sentimos atacados. Nos sentimos atacados porque se estamos aqui é porque nós temos a liberdade de expressão, que é um direito fundamental. E eu já falava que não entraria muito em detalhes sobre o assunto porque já temos este tema. Primeiro, o pronunciamento do Presidente da República, para mim, foi pouco irrelevante, foi pouco relevante e um pouco fútil. Eu vou ter que falar desta forma, porque não se espera de um presidente dizer que lamenta ou condena o ato. O Presidente da República, na qualidade do Presidente da República, ele deve sair para falar, lamentar, mas também mostrar interesse em investigar os possíveis criminosos, das pessoas que balearam o Joel Amaral. Por que digo isto? Porque, tratando-se do Presidente da República, ele primeiro deve saber que ele é o guardião do Estado. É o guardião do Estado e quando nós colocamos um guarda numa residência ou num estabelecimento comercial, nós temos lá a pessoa que tem que zelar pelo edifício, pelos bens, e se roubarem por acaso naquele edifício, a pessoa que foi confiada para guarnecer, ele é o culpado. Eu não estou a dizer que o presidente é o culpado, mas na qualidade do chefe de Estado e chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, ele tem o poder de mandar procurar as pessoas ou investigar o caso do baleamento do Joel Amaral. Lamentar posso fazer, Mulungu pode lamentar, mas nós sabemos que quem detém a força, quem detém os meios coercivos do Estado é o governo. Este é o monopólio do governo. Nenhuma outra entidade privada tem as armas, a não ser serviços de segurança privada. Mas nós temos aqui um presidente que sai e diz, lamenta como se fosse um cidadão comum. De salientar que nós estamos a usar uma Constituição que ela foi concebida no regime do Partido Único, depois da democracia, depois de 1990, com a adoção da democracia, sofreu algumas reformas, mas há artigos essenciais ou há pontos essenciais que não foram revisados, que eles ainda refletem a ideia do regime do Partido Único. Vou falar principalmente dos poderes do Executivo. O Executivo interfere nos poderes judiciais, interfere no Legislativo. Como é que ele pode interferir? Ele interfere porque ele é que nomeia o juiz do Tribunal Supremo, ele é que nomeia os magistrados, ele é que nomeia o presidente do Tribunal Administrativo e se formos já ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é eleito pela Assembleia da República, mas o partido no poder é que é a maioria nos representantes do governo a nível da Assembleia da República. Então, automaticamente, o Partido Frelimo ou o governo no seu todo, o Partido Frelimo e a figura do presidente, eles, de alguma forma, acabam chupando por todos os atos que acontecem. E muitas vezes, estes casos mal parados de baleamento de defensores de direitos humanos, de jovens que se levantam em prol da democracia, de analistas em televisão, eu falo isto com muita dor, porque tenho vários exemplos. Temos o caso, por exemplo, do Jaime Macuan, que foi baleado em 2016. Ele foi sequestrado na sua própria casa. Até hoje, os autores são desconhecidos. Temos o caso do João Chamusse, que era um jornalista editorial e ele também era painelista da TV Sucesso. Ele também era um ser crítico do governo. Até hoje, as pessoas que o assassinaram são desconhecidas. Então, é um excesso de casos mal parados que não tem nenhum esclarecimento. E eu pergunto, o guarda que nós confiamos, que é o governo,
que detém os meios coercivos do Estado e também tem a responsabilidade de colocar a administração pública a funcionar, que é onde está afeta a Polícia da República, que ela deve ser apartidária e também tem a obrigação de garantir o exercício dos nossos direitos e liberdades fundamentais, como a expressão, como a imprensa. Aqui jornalistas são presos e sem nenhuma causa justa. Temos exemplos de jornalistas que já foram presos em Palma por alegações que não foram esclarecidas, tanto que a Lusa, quando entrou em contato com o comandante da polícia da região, ele disse que não podia se expressar sobre o caso. E eu me pergunto, por que quando se trata de liberdade de expressão, quando se trata de pesquisar ou falar de coisas que condenam a má atuação do governo, de questões que também levantam assuntos que criticam titulares de cargos públicos, sempre tem um que vai desaparecer, sempre tem um que vai ser detido em circunstâncias que não são esclarecidas. Passam 10 anos, Gil Sistac morreu a 6 de março de 2015. Até hoje ainda não foram encontrados os possíveis assassinos do Gil Sistac. E eu me pergunto, se passam 10 anos, a Interpol, o Ministério do Interior, na altura, era o Basílio Monteiro, prometeu que se iria investigar o caso e passaram 10 anos, não conseguiram encontrar os possíveis assassinos. E eu pergunto, o guarda, que é o meu guarda, aquele que eu confiei, aquele que eu elegi para me proteger, onde é que está quando isso acontece? Porque enquanto não puderem esclarecer estes casos, direta ou indiretamente, vão chupar a culpa. Porque quem aparece diz, não, eles se matam entre eles para culpar o governo. E eu pergunto, o governo que tem a responsabilidade de me proteger, enquanto ele não me proteger, porque ele é que tem o dever de me proteger, automaticamente, sendo ele ou não, ele será culpado. Então, eu culpo o governo, sim, e eu estou a dizer as razões pelas quais eu culpo o governo. Porque o governo tem o dever de me proteger como cidadã. E se acontecer algo comigo, deve saber justificar. Quando não consegue justificar, ele é o culpado. E outra questão, sobre esta questão de baleamento do Joel Amaral. Eu pergunto, até quando os moçambicanos vão tolerar este tipo de ato? Até quando os moçambicanos vão ter que passar a mão na cabeça a ouvir esse tipo de discurso e não verem nenhum trabalho a ser feito? Nós, quando temos o lema Vamos Trabalhar, esperamos que se trabalhe de modo a salvaguardar a segurança pública, a salvaguardar a circulação de bens, a circulação de pessoas, de garantir a educação, de garantir a saúde. Se hoje o presidente está aqui a circular com uma chama de unidade e vem para falar que lamenta o caso do Joel Amaral, eu pergunto, será que o presidente recorda-se da sua missão? Eu sei que ele não pode sair para investigar este caso, mas ele tem o poder de usar as instituições que têm a legitimidade e as competências de investigar o caso para fazer-se esclarecer este tipo de caso, porque enquanto não se esclarecer este tipo de caso e sair para lamentar, isso de nada valerá para os moçambicanos. Os moçambicanos já não querem viver de discursos, os moçambicanos querem ações, os moçambicanos querem ver o Estado a funcionar como deve ser. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Doutor Lungo, passo mesmo a palavra para si. MC Profafal ou simplesmente Joel Amaral foi conhecido especialmente nos tempos do Partido Renamo, na época das eleições, e depois veio apoiar Venâncio Mondlane quando este se desvinculou naquele mesmo partido. E hoje ele é baleado. O que isto significa para a liberdade de expressão dos artistas e como é que olha para o anúncio de Venâncio Mondlane, que diz que vai acionar o Turbo V24, depois do Turbo V8, todos nós bem sabemos o que realmente ele foi. Bem, numa primeira fase, eu acho que não há muita coisa por tentar interpretar ou tentar aqui trazer em jeito de justificativa, porque está claro, foi um crime que envolve arma de fogo. Se é um crime que envolve arma de fogo, significa que deve haver aqui uma investigação para se esclarecer esse tipo de crime, porque as armas estão espalhadas em indivíduos que usam-nas para silenciar algumas pessoas que pressupõe-se que sejam de facto contra
as atitudes do governo? Ou porque essas armas que estão em mãos de pessoas desconhecidas são usadas sempre para silenciar a oposição? Então, são estes questionamentos que nos chegam, fora a variedades de interpretações que podemos, se calhar, extrair deste fenômeno. Agora, eu, numa primeira fase, queria transmitir a minha solidariedade à família do MC Trufafá, o Amaral, por este atentado. Felizmente, Deus não quis que o Trufafá calasse por ali, naquelas circunstâncias, o reservou e, de facto, nós temos o Trufafá em vida e eu estou expectante que ele volte a fazer os seus shows nas próximas campanhas eleitorais, porque ele anima a campanha eleitoral e todos nós cantamos o Trufafá sem o conhecermos, sem conhecer verdadeiramente a figura do Amaral. Então, numa primeira fase, eu me solidarizo. Então, olhando para o discurso do Venâncio Mondlane, eu acho que o Venâncio Mondlane, ele numa primeira fase, ele volta à onda que antigamente, ou seja, antes do aperto de mão com o Presidente da República, já nos tinha habituado. É um Venâncio Mondlane que, de facto, tenta comunicar-se com o povo, se baseando naquilo que o povo quer ouvir. É por isso que ele disse, olha, nós, se formos a verificar que há uma elevação de provocação para com pessoas que apoiam-nos direto ou indiretamente, vamos ativar o Turbo V24. Ou seja, o povo, neste momento, quer alguém que afronta diretamente o governo e esta pessoa é o Venâncio Mondlane e ele, nesta percepção que tem de que há essa necessidade, porque nós estamos num jogo político, ele de facto pronunciou-se e muito bem. É verdade que para alguns só uma ameaça ou era desnecessário, mas para mim, para o meu ponto de vista, pelo contexto, era necessário que o Venâncio Mondlane se pronunciasse daquela forma. Mas também temos que ver aqui que esta ação ela pode ser usada como uma estratégia política por parte do Venâncio Mondlane, ou seja, é uma figura que, a partir desta tomada de posse do presidente Chapo, ela tinha que passar sobejamente a, de facto, sobreviver de fenômenos políticos, ou seja, fazer um aproveitamento aos fenômenos políticos. Então, é isso que o Venâncio Mondlane tem feito. E ele, mesmo depois do aperto de mão, não altera a sua narrativa de que o Presidente da República foi empossado pela UIR, ele altera às vezes e diz que foi empossado pelo Conselho Constitucional, às vezes pela Comissão Nacional de Eleições e pelo STAI, mas ele gira em torno disso. Isso é importante verificar que o Venâncio Mondlane está, em parte, a negociar alguns termos de compromisso ou, se calhar, um caminho para um diálogo com o governo, mas ele não altera o seu posicionamento perante o fenômeno que são as eleições. E isto vai desaguando ou vai nos trazendo também este posicionamento de ativação do Turbo V24, tendo em conta este fenômeno. Mas este atentado, ele, no discurso do Venâncio Mondlane, numa primeira fase, eu acho que ele devia equilibrar esse atentado, ou seja, ele chamar a razão às instituições, mas ao mesmo tempo imputar culpa diretamente a quem ele acha que é o seu adversário político, como forma também de trazer aqui uma capitalização ao seu favor. Então, eu acho que por aí, sim, o Venâncio Mondlane esteve muito bem na fotografia ao se posicionar nesses moldes. Mas depois temos aqui outros quesitos. O mais importante é se canalizar um apoio direto às famílias, aliás, à família do Amaral. E o alvo principal, ou seja, em primeiro temos que nos solidarizar com a figura, que é o Amaral, depois a sua família e depois com a sua família política. Agora, não temos ainda de um jeito formal um partido criado, estabelecido, ainda parece que ainda está
em processo de formalização, o suposto grupo Ana Malala, tínhamos que nos solidarizar também com este grupo, porque é o grupo que, de facto, projetou o Joel Amaral. A sua música Trufafá ficou ainda mais na ribalta, ou seja, nos ouvidos da população, na campanha presidencial ao lado de Venâncio Mondlane, que era a figura que de facto tinha um monopólio de toda a atenção do povo moçambicano. E também deve fazer aqui uma espécie de mobilização democrática. Essa mobilização democrática é porque nós, perante este fenômeno, estamos diante de uma agressão ao direito à oposição, mas também à liberdade de expressão, como levantava o colega. Então, nós temos que ser democráticos. O que é que pressupõe a democracia? É a existência de uma oposição. Se nós não temos oposição, então nós estamos perante a uma democracia. E se nós somos tolerantes também à oposição, significa que nós estamos perante a democracia. Então, há essa necessidade de Venâncio Mondlane também olhar para este fenômeno como uma agressão direta àquilo que são os pressupostos basilares da democracia. E também deve evitar, em parte, uma percepção de que ele está a usar isto para o seu ganho político. Porque se nós incorrermos... É verdade que no nosso ambiente político ainda não temos políticos, ou o Venâncio Mondlane não tem uma oposição a nível deste jogo para que consiga trazer um discurso que entre na mente das pessoas, no sentido de que ele está a fazer um aproveitamento deste fenômeno que é muito triste. Então, eu acho que esta fica um pouco nula por causa da ausência de figuras que tenham este tipo de capitalização. É verdade que nós vimos o Presidente da República a falar de uma determinada solidariedade, mas ao Presidente da República é reservado a ideia de ele chamar a atenção às instituições que lidam com este tipo de processo, ou seja, a investigação, a trazer resultados de uma forma imparcial e de uma forma imediata. Porque ocorreu um crime, não importa, porque estamos aqui perante uma figura pública, ou seja, estamos a considerar que o Amaral é uma figura pública e depois ele pertence a um grupo de opositores. Trata-se de um cidadão moçambicano e ele prometeu governar a todos os moçambicanos. Então, o posicionamento do Presidente da República tem que ser não só no sentido de solidarizar-se com ele, com a família, com o seu grupo político, mas também demonstrar que, de facto, ele vai ordenar as instituições a trazer resultados de forma imediata. E não só, o Presidente tem que transmitir a ideia de que isto é um ataque à democracia a nível nacional e ele está contra. Estando contra, ele vai, de facto, trazer aqui a razão, tudo, e vai tentar justificar, demonstrando os fatos de que, se calhar, este tipo de crime está afastado da questão política como tal. Porque, às vezes, nós temos crimes que estão desassociados à questão política como tal, mas são cenários que envolvem principalmente algumas relações que a pessoa tem com o seu dia a dia. Então, e por aí também, se calhar, o Presidente, se trouxesse algumas evidências, podia ser uma mais-valia para, de facto, nós em Moçambique acreditarmos que nem todo tipo de atentado ou morte a uma figura pública, ela, de facto, é demandada pelo Estado, ou seja, pelo governo. Então, havia esta necessidade. Então, é um jogo político, os dados estão lá, cabe a cada um empurrar o seu dado à sua maneira. Venâncio Mondlane, ontem mesmo, esteve a fazer os seus showmícios, teve lá o seu público, fez o seu discurso, aproveitou esta situação naquele momento para expor e pode, de facto, ter trago uma outra elevação à sua imagem. O Presidente da República tem a mesma oportunidade que o Venâncio Mondlane tem. É verdade que num diferente posicionamento, pois ele tem mais responsabilidades,
E temos outros grupos como a Renamo também, este Trufafá pertencia a esta Renamo. A Renamo tinha que aparecer também a solidarizar-se, a condenar. Temos o MDM também, devia aproveitar-se. O próprio Podemos. Temos vários grupos que de facto estão no silêncio e isto significa que ainda não estamos a conseguir interpretar bem o cenário político a nível nacional. Muito bem, muitíssimo obrigado. Num passado recente, assistiu-se ao baleamento mortal de Elvino Dias, como também de Paulo Guambe, diretamente ligados a Venâncio Munguian. E hoje temos Joel Amaralo, simplesmente MC Trufafá também ligado a Venâncio Munguian, desde o Partido Renamo até aos dias de hoje. A doutora Telma disse que o pronunciamento do Presidente da República foi fútil, sendo que ele é o guardião, devia procurar trazer os culpados então à ribalta. Acredita que desta vez a Justiça vai reagir de forma célere para, de fato, responder e acabar com a narrativa de que este seja um jogo político ou por intolerância política? Muito brevemente. Dizer que a Justiça vai trabalhar estaria a me arriscar demais, porque também temos muitos casos de assassinatos que até hoje não temos a certeza de que os supostos assassinos já se provaram que são os assassinos. Eu vou falar, por exemplo, do caso do Mahmoud Amrani. Mahmoud Amrani, existem suspeitos já há mais de 5 ou 6 anos, mas este caso ainda não foi julgado. Graças a Deus tivemos o julgamento do caso do jornalista Carlos Cardoso em 2000, mas boa parte dos casos desta natureza existem supostos, mas estes casos não são julgados. Então, se o governo quer limpar a sua imagem, quer mostrar que não é o culpado, porque aqui o que estamos a dizer, não estamos a dizer que foram eles, mas enquanto eles, na qualidade de nossos guardiãos, não encontrarem os culpados, eles são culpados automaticamente. Porque ninguém paga um guarda para guarnecer a sua casa e quando há um assalto ele não sabe dizer quem foi. Então ele logo é culpado. Neste momento, o que eu posso deixar é um apelo, é um conselho ao governo, ao chefe do Estado e todo o seu elenco, principalmente os guardiões da área de justiça, desde o provedor de justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério do Interior, que eles comecem a trabalhar para trazerem os reais culpados deste crime. Desde todos que foram mal parados, Ilse Stack, que até a Interpol, que é regional, não conseguiu identificar. E viemos para o Mahmoud Amrani, temos o Elvino Dias, o Paulo Guambe, até hoje fala-se de suspeitos. Então nós queremos que todos esses suspeitos de casos mal parados venham à tona e venham à barra do tribunal para serem julgados a nível nacional, à antena nacional e dar satisfação a cada moçambicano que diz que é o governo para nos provar o contrário. Dizer que a justiça vai funcionar é um grande risco que eu estaria a assumir, porque se passou uma década, não conseguiram encontrar um culpado e eu vou arriscar hoje dizer que vão encontrar o culpado. Então, eu gostava mesmo de desafiar ou de dizer ao governo, provem-nos que não foram vocês. É isso que eu gostava de deixar neste momento. Muitíssimo obrigado. Dr. Mulongo, mesmo para terminar, em poucos minutos, disse que o MC Trufafá sofreu uma tentativa de silenciamento. Estas são as suas palavras. Mas parece que desta vez falhou. E agora? Qual vai ser o futuro deste mesmo MC como alguém que se posicionava em favor de Venâncio Munguian e oposto a alguns partidos políticos? Bem, temos de perceber, Belice, muitas das vezes nós falamos em hipóteses ou em suposições, não de forma categórica. Então, pode sim ter sido uma forma de tentar silenciá-lo, mas também eu não sei se recorda, levantei a hipótese de que pode ter sido algo relacionado ao seu dia a dia, ou seja, com as pessoas com quem ele se relaciona. Então isto cabia ao próprio Estado, se calhar, trazer aqui certos dados que nos ajudassem de facto a esclarecer isso. Mas o que fica com este tipo de atentado é o de sempre. Nós sempre percebemos que há uma
há uma intolerância por parte de algumas figuras em ouvir, se calhar, ou conviver com pessoas que têm um pensamento contrário àquilo que eles defendem. Então, uma das formas é silenciar essas pessoas, ou seja, nós estamos perante uma situação em que a pessoa, quando já não tem capacidade argumentativa, passa para a agressão, ou seja, ou usa métodos intimidatórios. Eu queria recordar ao Belize uma coisa muito simples e importante. Não pode acontecer algo numa residência, uma festa, um convívio, sem que o chefe de família tenha conhecimento. Ou seja, com isso estou a tentar dizer que aquele baleamento, as próprias forças de defesa e segurança têm conhecimento de que ocorreu naquele local e sabem quem é. Só que, pela tipicidade e características dos nossos estados africanos, eles só, de facto, expelem ao público aquilo que eles acham que o público, de facto, deve saber e encaminham para os tribunais aquilo que deve se encaminhar para o tribunal. Ou seja, o resto, eles têm esta característica que não é muito positiva, de sentar por cima desses processos. Então, nós não estamos numa situação em que há desconhecimento. Não, há conhecimento sim, há informação detalhada de tudo o que acontece nesse país, só que em boa virtude, sob interpretação de quem lida com esse tipo de matéria, nem tudo deve ser partilhado. Então, nós continuamos neste marasmos de não percebermos, de facto, o que é que acontece a fundo. Mas fica uma chamada de atenção de que toda a comunidade está atenta e ainda há sinais de convulsão social no nosso país, é algo muito forte e presente, e isto pode nos reconduzir a essa agudização dessa convulsão social, porque parece que não estamos a conseguir gerir um ambiente pacífico. Temos que combater posicionamentos de ódio, discursos que fomentam ódio, temos que também alterar as nossas atitudes. Alguém sofreu um baleamento, foi numa zona onde o objetivo de facto era matar, porque foi na região da cabeça. Então o tiro mesmo era para tirar a vida do Amaral, mas felizmente a justiça que sempre nós temos como moçambicanos, que é a divina, não quis que assim de facto acontecesse como na vontade dos bandidos. E foi feita, de facto nós temos o MC Trufafá de volta. Muito bem, mesmo para terminar este tema em 1 ou 2 minutos, o que dizer do Turbo V24? Se o Turbo V28 é aquilo que os caros analistas bem viram que foi. O Turbo V24, o que é que poderá vir a ser, apesar de não termos aqui algo mais concreto para afirmar? Bem, é assim, eu compreendo que há muito ímpeto a nível destes pronunciamentos do Venâncio Mondlane. Eu ontem brincava com alguém a dizer, olha, nós também temos que começar a desenvolver uma marca de telemóveis que se calhar podia se chamar VM Turbo 2, Turbo 4, Turbo 6, ou seja, íamos competir com a Samsung. Então, eu estou a ver isto numa vertente que o Venâncio se calhar pronunciou-se num tom não muito de seriedade, mas numa espécie de comunicação, vamos considerar assim, uma comunicação básica com o seu eleitorado. Não que ele de facto esteja com o objetivo de ativar o tal Turbo V24, porque nós vimos o que aconteceu no dia 23 de dezembro. O próprio Venâncio Mondlane, eu me arrisco a dizer que não estava à espera daquele tipo de movimento a nível nacional, aquelas consequências todas que nós tivemos. Eu acho que ele deve estar muito reticente sobre este assunto de tomar uma medida a este nível, porque pode, de facto, prejudicar não só prejudicar a própria imagem dele,
mas também pode prejudicar a vida de todos os moçambicanos, que são esses que ele quer nas próximas eleições, são esses que ele quer encher os seus comícios. Então eu acho que foi num tom mesmo de brincadeira, no calor do discurso, não que isto esteja nos planos do Venâncio Mondlane. Muito bem, doutora Telma, mesmo já estamos a encerrar esta primeira discussão do primeiro tema. O que poderá ser do Turbo V24 se nas outras vezes, num passado recente, Venâncio Mondlane veio a convocar manifestações com diversas fases, diversas nomeações? O que poderá ser do Turbo V24? Em 2 minutos. Não saberia premeditar, mas é importante dizer que, ainda que exista uma metáfora, como dizia o meu colega Mulungu, nas suas palavras, percebi que, ainda que nós anseiemos a paz, se nós não conseguimos funcionar como Estado num ambiente de paz, acredito que as pessoas vão apoiar a coerção, a força, porque estamos num momento em que eu acho que o governo devia capitalizar os momentos de paz para encontrarmos uma paz definitiva. Mas o que acontece é que neste ambiente que estamos a procurar a paz, vamos levantando algumas feridas que já estavam a sarar. Que tipo de feridas? Eu pergunto, falamos aqui na semana passada da chama da unidade nacional. A chama da unidade nacional está a circular em distritos, em localidades em que as crianças sentam no chão nos dias de chuva, não podem ter aulas, estradas esburacadas, temos hospitais sem medicamentos, temos falta de equipamento médico, temos salários atrasados, temos água turva a sair. E eu pergunto, o que é que o governo espera das pessoas num ambiente em que tudo está virado de pernas para o ar? Passo a expressão. Ninguém vai parar para elogiar e dizer que está tudo bem. Ninguém vai falar isso. O que vai acontecer é que as críticas vão crescer. O que vai acontecer é que haverá um escalonamento do caos total. Por quê? Porque nós estamos a capitalizar a pobreza. Nós não estamos a procurar formas de investir para crescer no país. 30 milhões de meticais para circular uma chama de unidade. Faz sentido. Não era momento de pensarmos em descentralizar os serviços essenciais básicos, evitar congestionamento nas estradas. Todos estamos a nos concentrar nos centros urbanos, na cidade. O que acontece? Nas manhãs é um congestionamento. Se o governo estivesse a usar destes dinheiros, eu sei que esse dinheiro se calhar não seria suficiente, mas para melhorar o planeamento urbano, para melhorar as condições de mobilidade, para descentralizar serviços. Quando descentraliza serviços, automaticamente vai descongestionar o tráfego nas estradas, vai evitar o êxodo rural que eu estava aqui a falar, que é a saída das pessoas do campo para os centros urbanos, vai potencializar a inclusão social, porque vai criar campos de oportunidades para as pessoas investirem nas localidades. Todo mundo tem que investir no mesmo local. Então, nós não estamos já a ter mente construtiva. Eu acho que a chama da unidade teve utilidade em seu tempo. Nós estamos numa era da globalização. Estamos numa era de desenvolvimento tecnológico, numa era em que o jovem já não precisa 100% de escola para ter informação. Então, quando nós trazemos discursos incisivos sobre questões que não têm relevância para a sociedade, quando nós repetimos discursos do passado que já não têm interesse para a sociedade, o que se espera é crítica, o que se espera é uma oposição. Então, esta questão de turbo, ativado como não, eu acho que o governo deve repensar, porque ainda que o próprio Venâncio Mondlane não ative o turbo, a população em si já assimilou a ideia de que é possível manifestar.
todos aqueles que nem tinham conhecimento dos seus direitos. Eles já têm o seu direito, embora por falta de educação, nem todos sabem como devem fazer o uso deste direito, porque uns colocam barricadas, incendiam, estragam, mas a verdade é que os moçambicanos já estão de visão aberta. E se estão de visão aberta, o governo tem uma responsabilidade acrescida perante a sociedade moçambicana de satisfazer aquilo que são os interesses dos cidadãos, principalmente quando se trata de atividades essenciais e exclusivas do Estado, porque a população não vai cobrar a um ente privado questões que são exclusivas da administração pública. Nós sempre vamos pedir que o governo responda. Quando é fome, nós esperamos que o governo crie políticas de segurança alimentar. Nós temos terras aráveis para isso. Mas se o governo não cria políticas, vai trazendo questões antigas, ultrapassadas, para estar a falar delas, para executar. Estamos perante um governo que parece não ter uma agenda clara. Eu acho que nós precisamos refundar Moçambique para o contexto atual, porque o que está a acontecer é que Moçambique está parada no tempo, e se está parada no tempo, e nós já temos aqui um documento que já foi aprovado, que é o compromisso do diálogo nacional, e eu pergunto agora, há ambiente para assinatura deste acordo? Não há ambiente. Então nós temos que trabalhar para fazer com que o ambiente seja saudável. Nós temos que trabalhar para fazer com que a população moçambicana sinta-se confortável com este ambiente, porque caso não é o Venâncio Mondlane que vai virar, é a população moçambicana. Se forem a ver os debates atuais, o próprio Venâncio Mondlane já está a ser atacado por aquele aperto de mão. Eu vi pessoas, figuras proeminentes, que eram venancistas, que hoje viraram-se contra o próprio Venâncio Mondlane, a dizer que o Venâncio Mondlane foi apertar a mão por interesses pessoais. A ideia que ele tinha de defender os interesses do povo, ele já abortou, que ele está apenas a fazer um teatro político para ludibriar a população. Então, é só para terem uma ideia que as pessoas já não atuam sob comandos do Venâncio Mondlane. As pessoas também já começam a militar pessoalmente. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimos telespectadores, acho que fazemos a transição de focos. Depois de termos falado sobre a violência e o ataque sofrido por MC Trufafá, o Joel Amaral, músico e também apoiador de Venâncio Mondlane, falamos agora sobre o bolso do cidadão moçambicano, que já começa a ficar sob pressão, numa altura em que foram anunciados foi anunciada a possibilidade de descida dos preços, como também a redução do próprio IVA. No entanto, hoje trazemos o tema que diz que o governo prevê, ou já prevê, um aumento de 4,5% para 5,5%. Isto é, aumento de 1% naquele que é o bolso do cidadão nos preços essenciais ou dos produtos essenciais até 2027. A primeira pergunta que eu coloco para o Dr. Mulungu, já para dar início a esta discussão, muito brevemente, é qual será o impacto prático desta previsão na vida do cidadão comum? Bem, não sei se o Belize já ouviu falar de políticos sem política, ou seja, depois da tomada de posse, nós tivemos essa promessa de que com a isenção do IVA e também com a isenção também de taxas em alguns produtos de primeira necessidade, se calhar essas políticas iam servir para estabilizar ou para reduzir um pouco aquilo que era o nível de preços de produtos de primeira necessidade. Mesmo o governo que falou isso, ou que justificou-se nesses termos, aparece a dizer que o custo de vida vai, se calhar, dos 4,5 que nós estamos a verificar na atualidade, vai até 2027 conhecer dados como 5,5. Então, uma previsão de um dígito naquilo que é o pensamento do governo. É verdade que, de facto, o ambiente está criado para que nós tenhamos fenômenos deste género, desde questões climáticas e questões políticas,
e não se esquecer também daquilo que foi a redução da produtividade da indústria extrativa, mas também em parte para aquilo que é a agricultura, que foi muito devastado pelo fenômeno CC, naquilo que foi conhecido como instrumento sustenta. Então, é possível que nós peguemos também aquilo que foi o pronunciamento da Oxford, que é um relatório daquilo que é a sua visão da economia moçambicana, onde ela advoga que esta previsão, que é para 2027, do governo moçambicano, ela tem uma maior probabilidade de ocorrer ainda este ano. O que significa que ela tem uma previsão um pouco mais pessimista em relação àquilo que o governo tenta aqui, de facto, prever. Então, é preciso que haja aqui uma adoção de certas políticas com vista a tentar, de facto, estabilizar isso. E uma das formas, se calhar, é fazer ou é adotar políticas monetárias responsáveis, ou seja, políticas que de facto garantam uma manutenção das taxas de juros, porque muitas das vezes o nosso mercado ele é fustigado pelas elevadas taxas de juros. Isto no setor formal. Quando vamos para o setor informal, nós temos os famosos agiotas que aplicam juros selvagens para o setor informal, e este de facto fica também, por sua vez, sem uma previsão de prosperidade por causa destes juros prejudiciais. Mas em parte também deve haver o controle de massa monetária, ou seja, toda a massa monetária que circula a nível do mercado, ele deve ser controlado com vista o governo a saber de facto onde está acumulado, porque o que nós verificamos por causa dos sequestros a nível nacional, tivemos muitos empresários que não canalizam de facto as divisas às instituições financeiras, ou seja, eles acumulam em espécie em locais onde eles acham seguro, e isto de facto prejudica a própria economia, porque isto cria uma estagnação da moeda, e criando uma estagnação da moeda significa que as pessoas vão perdendo o poder de compra. Num outro ponto tem que haver estímulo à produção, um estímulo à produção nacional, um apoio à agricultura e à indústria local, ou seja, a agricultura, estrategicamente, ela é defendida pela nossa Constituição da República como sendo o elemento fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Mas é essa agricultura que estamos a ver, desde Proagri, Revolução Verde, projetos como Sustenta, que ele não consegue, de facto, nem sequer uma bengala para gatinhar, ou seja, sempre tenta arrastar-se da barriga, mas porque ela não tem por objetivo ser mecanizada, por objetivo ser ela tecnologicamente abastecida, ela de facto não tem desenvolvido a nível nacional. Com tanta terra arável, nós continuamos de facto a importar produtos de primeira necessidade como tomate e cebola. E, de facto, a nossa balança, comparativamente à questão de importação e exportação, nós importamos mais do que exportamos. Então, significa que nós compramos mais do que vendemos. E isto é algo negativo para a nossa própria economia. Eu, que não sou economista, não tenho compreensão nenhuma de transações, começo a perceber que eu, como indivíduo, não posso comprar mais do que produzo. Eu tenho que produzir mais, se calhar, e comprar menos. Isso me beneficia a nível individual e também não só na atualidade, mas também de uma forma futurística. E também aqui a estabilização do câmbio. É preciso que as políticas cambiais, é verdade que nós estamos num regime flutuante, haja aqui uma questão de gestão de reservas cambiais para manter uma boa reserva cambial, ou seja, quando nós tivermos uma situação de choque com moeda estrangeira, com o metical não sinta-se de facto eletrocutado, digamos assim, pela questão de estarmos numa situação onde não temos boas reservas
cambiais. Então, é preciso que o Banco de Moçambique tenha um papel muito crucial no meio deste processo. Depois temos aqui a redução da dependência de importações, produzir localmente o que hoje estamos a comprar fora, ou seja, nós podemos elevar mais o nosso nível de produção de tomate, o nosso nível de produção de batata, de cebola, para que de facto o cidadão consiga comprar isto localmente e não procurar isto na África do Sul e sofrer processos aduaneiros para levar este produto para cá, porque ele chega cá, eleva o preço por causa de questões de logística e transporte. Então, por aí nós vamos começar a perceber que se calhar há esta necessidade. Mas também vamos aqui imputar uma crítica. Nós temos, por exemplo, a empresa UCO, se a memória não me atrasou, que vende frangos. O frango da UCO é mais caro que o frango que vem do Brasil e vem da Argentina. Então, significa que o frango, o custo de produção de frango na Argentina e no Brasil é muito reduzido em relação ao custo aqui em Moçambique. E depois, o transporte e o processo aduaneiro até ele chegar aqui em Moçambique continua a ser mais reduzido ainda, é por isso que ele chega ao último consumidor a um preço relativamente baixo em relação ao UCO. Então temos que observar as nossas empresas a nível nacional, elas devem de facto tentar capitalizar aquilo que é a dinâmica dos seus processos para que não tenham custos de produção elevados, mas isto deve ser alavancado pelo próprio governo, caso tenha interesse em ver a nossa economia um pouco estável. Depois temos aqui a questão de políticas fiscais equilibradas. Temos que controlar os gastos públicos. Há gastos muito públicos desnecessários. Um deles, a colega levantava, é a tocha, a famosa chama da unidade. Aquilo é um gasto público desnecessário. Aquilo vai percorrer todo o país. É verdade que para alguns, eu vi a companhia aí na emissora nacional, há uma emoção em tocar numa tocha de unidade. Politicamente, para quem projetou a tocha, sim, vai ganhar esta simpatia e aquele entusiasmo é a justificação para ela circular, mas é um gasto desnecessário neste momento porque estamos a passar de um sufoco. Depois temos que ter aqui a revisão de subsídios. Temos que canalizar subsídios para locais produtivos, como a indústria e como o setor agrícola. Agora, setores que não são produtivos, não podemos canalizar para lá a questão dos subsídios. E depois, melhorarmos, por último, melhorarmos a nossa infraestrutura e logística, ou seja, os nossos portos, as nossas estradas, os nossos armazéns devem ser melhorados para serem convidativos para que as empresas internacionais venham para cá, de facto, usar os nossos portos e usem os nossos armazéns para que isto deixe algumas divisas a nível nacional. Mas, para a nossa tristeza, eu acompanhei ainda na semana finda que o Presidente da República terá negociado uma espécie de uso, ou seja, o direito de extração de gás ou prospecção de gás a nível da bacia, uma parte dela em 30 anos. Ou seja, nós ainda não queremos abdicar desta ideia de colocar as empresas em zona franca. Nós devíamos colocar as empresas ou as instituições ou as multinacionais em zonas onde nós podemos cobrar impostos e criar políticas que forçam a essas multinacionais a criar a indústria de refinação a nível local, para que este processo todo consiga gerar alguma divisa para nós encaixarmos ao nível da nossa cobrança fiscal, e isso podia possibilitar, se calhar, este alívio, a este aperto que nós estamos a assistir. Mas nós estamos a falar de um país cujo 3% da população é que trabalha no setor do Estado e o Estado gasta cerca de 75% daquilo que é a sua capacidade para poder pagar este salário. Ou seja, estamos num país pobre ou empobrecido. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Molungo. Passo então a palavra à Dra. Telma, já para... Estamos mesmo a terminar o nosso debate nesta edição de terça-feira. O Dr. Molungo apresenta cá algumas soluções, como estímulo à produção
Agrícola Nacional, inclusive inclusão de políticas monetárias responsáveis, mas também não deixa de fora o controle de massa monetária e tantas outras propostas que já foram colocadas nesta mesa de debate, no entanto, não foram atendidas, talvez não com aquela a pressa que devia ser para não chegar a este nível de agravamento dos preços a 1% até 2027. Os jovens e pequenos negócios podem sobreviver a este aumento caso estas propostas já colocadas na mesa, inclusive no dia de hoje, não sejam colocadas na prática? Muito obrigada, Belice. Não estou a fugir da sua questão, mas porque vim mesmo para falar sobre o tema em questão, irei responder por último a questão que colocou. Eu preciso deixar claro sobre a previsão do aumento do custo de vida para os moçambicanos em 1%. Eu tenho aqui alguns questionamentos e também preciso falar sobre esta questão que é importante para os moçambicanos. Deve haver aqui transparência financeira. Digo isso porque o primeiro momento da hipoteca da vida dos moçambicanos foi com a descoberta das dívidas ocultas, que foram contraídas entre 2013 a 2014. E a contração da dívida foi, de alguma forma, um combustível para que nós entrássemos numa crise em que nós assistimos atualmente. Tinham bons projetos que, se calhar, poderiam ter sido sustentáveis, mas com a descoberta de que o valor que foi contraído não foi para servir os moçambicanos, o caso foi julgado e várias organizações da sociedade civil, nacional e internacional, pressionaram ao Tribunal de Londres para que esta culpa não fosse imputada a todos os moçambicanos, mas sim ao grupo dos moçambicanos que contraíram a dívida. Felizmente, Moçambique saiu absorvido deste caso. E se Moçambique saiu absorvido deste caso, o Tribunal de Londres obrigou a Credit Suisse, que foi a empresa onde foi a empresa que ajudou nesta contração da dívida, a ressarcir ou a reembolsar todos os investidores que contraíram a dívida ou foram lesados do projeto. Em Moçambique, como foi entregue como garantia o Estado moçambicano, neste caso, para o pagamento da dívida, Moçambique foi prejudicado. Houveram aqui custos de pagamentos de advogados, houveram custos judiciais, custos administrativos, que de alguma forma o Estado teve que apertar os cintos para todos os moçambicanos para poder fazer correr este processo. Significa que cada moçambicano teve a sua vida parada para participar do pagamento de uma dívida que não teve nenhum benefício. E, tendo sido absorvido Moçambique, significa que todo moçambicano tem direito a esta indemnização que será feita. Moçambique vai receber 1,9 milhões de dólares como reembolso do investimento que deveria ter sido feito e que não foi feito. Então, o Credit Suisse vai devolver este dinheiro a Moçambique, de salientar que também ainda pode se reivindicar o dinheiro que foi gasto pelos processos judiciais, pelos processos administrativos. E eu pergunto, este dinheiro, aonde será canalizado? Qual é o projeto do governo com este dinheiro que será desembolsado, que será reembolsado ao Estado moçambicano? Nós todos participamos do pagamento da dívida e fomos apertados. Eu vou recordar só alguns fatores que funcionários do Estado muito bem sabem. Foram congelados, não havia progressões nas carreiras profissionais e não podiam haver admissões no aparelho do Estado, porque só os funcionários que lá estavam, por causa do serviço da dívida que tinha que ser paga e por causa deste julgamento, as pessoas não podiam ser admitidas na função pública porque tinha que se pagar este valor e as pessoas não podiam ser promovidas, elas não podiam crescer, automaticamente os seus salários não podiam aumentar por causa desta dívida. E tem aqui uma questão que nós falamos de forma repetitiva que não estamos a ver a surtir efeito. Nós falamos, demos algumas ideias e continuamos a dar,
que pode-se sim adotar algumas políticas como da Suécia de reduzir o salário dos governantes. Nós vimos que o maior encargo do Estado é a massa salarial para pagamento dos funcionários do Estado, e se formos a comparar os salários de outros funcionários públicos com os salários dos membros do governo, nós vimos que grande parte do orçamento do Estado paga as regalias dos membros do governo, desde os deputados, os ministros. Então, por que não adotar estas medidas para que esses 30% que se fala, que é do orçamento do Estado, que paga salário de apenas uma percentagem insignificante de moçambicanos que trabalham no aparelho do Estado, não seja reduzida para poder investir? Porque se são 75% que está a pagar os salários públicos e temos 20 e pouco por cento a pagarem o serviço da dívida e ficamos com 7%. E eu pergunto, como é que vai funcionar a educação? Como é que vai funcionar a saúde? Como é que Moçambique vai investir para os projetos que o meu colega aqui acabou de falar? De salientar que depois desta decisão do Tribunal de Londres, nós temos uma chance de ter um crescimento econômico acelerado, porque houve uma abertura de janelas de oportunidade para Moçambique. A questão das dívidas ocultas colocou Moçambique numa situação de portas fechadas no mercado internacional, porque não havia uma confiança de que o Estado moçambicano é um país sério. Mas nós fomos devolvidos a dignidade para que os investidores que abandonaram Moçambique possam regressar, porque o nome de Moçambique como Estado, não falo do grupo que foi o grupo que contraiu a dívida, foi absorvido no tribunal. As janelas para o investimento direto estrangeiro, como o meu colega estava aqui a dizer, já foram abertas, e nós, como Estado, temos como criar políticas de fazer com que a arrecadação de receitas ou o crescimento financeiro e econômico seja acelerado, retirando a questão de zonas francas, para que nós possamos cobrar os investidores que virão aqui. Moçambique tem recursos suficientes para isso, mas nós não estamos a capitalizar as oportunidades e vamos estar aqui sempre a dizer que Moçambique é pobre. Moçambique não é pobre. O que deve haver é que deve haver instituições fortes que vão combater o desvio de dinheiro público, instituições fortes que vão obrigar a existência de transparência financeira, de transparência administrativa dos recursos financeiros do Estado. Políticas são criadas, mas eu acho que as políticas monetárias que estão aqui a ser criadas são políticas monetárias que não têm a ver com o crescimento econômico de Moçambique. São políticas econômicas porque as pessoas que estão a trabalhar nesses lugares estão apenas para justificar os seus salários e não tem nada a ver com o crescimento econômico ou com o desenvolvimento de Moçambique. Não significa que Moçambique não tem terreno fértil para crescer ou para desenvolver. Existe sim esta oportunidade, porque nós poderíamos dar desculpas em tempo quando estávamos nesta situação, mas agora estamos numa outra situação que nos propicia o ambiente de crescimento econômico em que Moçambique vinha crescendo até os anos em que foi descoberta a dívida. Então, para mim, não há desculpa possível de olhar esta previsão com exatidão como algo que pode acontecer. Nós temos a chance de reverter a situação se nós quisermos fazer com que isso aconteça. Por isso, eu quero pedir ou quero aconselhar ao governo a pensar, a reajustar os seus planos de desenvolvimento, a estratégia de desenvolvimento, porque nós temos várias condições no país que podem nos fazer crescer. Eu não vou repetir o que o meu colega já disse, são questões que eu iria trazer como estratégia de desenvolvimento econômico, mas ele foi tão exaustivo que fiquei muito feliz, porque automaticamente ele tirou minhas palavras. Então, não há necessidade de estarmos aqui a lutar com o povo, sabendo que Moçambique pode sim ter um capital para investir. Nós temos aqui a questão de emissão de bilhetes de tesouro de qualquer maneira. Nós emprestamos o Estado a todos os moçambicanos e, em contrapartida, nós não conseguimos pagar esses bilhetes de tesouro. Nós estamos a fatiar o Estado como se fosse um bolo e o Estado fica sem nada. Para mim, não é possível que Moçambique seja um Estado que não consegue ter, por exemplo, um meio de transporte de pessoal. Tudo é de um ente privado.
privado porque contraiu isto, não conseguiu pagar, então tudo tem que estar aí a comprar como se fosse uma família. Eu que já vivi isso, uma família sem condições que quando quer jantar tem que sair para ir comprar 1 quilo de arroz, quem tem que sair para comprar 1 litro de óleo, tem que sair para ir comprar uma cebola e nunca chega o dia de fazer o rancho de uma única vez. É o que Moçambique está a fazer. E esta árvore, que é da família, está a se repartir para todos os moçambicanos. Nós estamos a viver a mesma realidade que o Estado no seu todo está a viver. Estamos cansados de viver famintos, estamos cansados de viver na miséria. Estamos a pedir, colocarem Moçambique a andar, a usarem os recursos para satisfazer as necessidades públicas, não de uma certa elite. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, caríssimos telespectadores e internautas. Eis que debatemos temas profundos e duros, mas também, no entanto, não se pode deixar de dizer que são altamente necessários para que se encontrem soluções. O país precisa de diálogo, precisa de pessoas que sentem, analisem, mas também escutem aqueles que têm voz e permitem que o povo tenha também esta mesma voz. Nós prometemos voltar na próxima semana, terça-feira, à mesma hora, com mais temas a colocar nesta mesa, para que o caro telespectador e internauta tenha a oportunidade de ouvir aquelas que são as suas queixas neste mesmo programa. Voltamos e fique bem, caríssimo telespectador. Até a terça-feira, tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau.